Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Eu continuo incentivando a que respondam as partes da missa que cabe responder, em particular nas orações ao pé do altar. Nós temos basicamente dois tipos de missa sem canto: a missa propriamente rezada, em que só o acólito responde, e os fiéis vão recitar apenas o confiteor antes da comunhão. E a se chama missa dialogada, mais recente, da primeira metade do século XX, em que os fiéis respondem junto com o acólito, então todas as outras respostas. Então, o incentivo que pelo menos no domingo respondam a todas as respostas junto com o acólito, então para que se crie também um maior interesse com relação à missa e aos seus textos. Então vamos fazer esse esforço. Caros católicos, há um dito na psicologia escolástica que é o seguinte: absuetis non fit passio. Daquilo que é costumeiro não se faz paixão. Aquilo que é costumeiro não nos causa paixão. Sim, baseia-se na nossa psicologia humana, que se deixa muitas vezes mais facilmente mover pela novidade do que pelo valor extrínseco ou valor intrínseco da coisa. Imaginemos, por exemplo, que um dia construíssem um belo castelo ao lado ou em frente da capela. Causaria alvoroço, agitação, iria dominar os assuntos, todos se interessariam para saber o que é aquilo e entender do que se trata. Pouco a pouco vem o costume, o hábito, vem-se então o silêncio, e ninguém mais repararia praticamente nesse castelo com pouco tempo mesmo de sua existência. Podemos ver uma aplicação prática disso no fato de que as pessoas da própria cidade não visitam seus pontos turísticos, museus, outros pontos de maior relevância. Claro, estamos falando de bons pontos turísticos, de bons museus, belas igrejas, por exemplo. E quando vão a outro lugar, porém, sim, se interessam pela história, visitam os monumentos, os museus, as igrejas e assim por diante. Nós então nos acostumamos mesmo com o mais extraordinário, se esse extraordinário começa a fazer parte de algum modo do nosso dia a dia, da nossa rotina. Há, porém, uma exceção, ou duas, com graus variados, e se trata daquilo que diz respeito à preservação do indivíduo, quer dizer, a alimentação, e a preservação da espécie, quer dizer, a faculdade de reprodução. Nesses pontos, mesmo aquilo que é costumeiro costuma continuar causando paixão. Daí a necessidade de refrearmos na alimentação para não cairmos na gula, ordenando a nossa alimentação. Daí a necessidade da vigilância quanto à castidade nos trajes, por exemplo. Mas podemos passar e aplicar mesmo, ou ver a aplicação desse dito da psicologia escolástica: aquilo que é costumeiro não causa paixão. Podemos ver isso mesmo na missa. Na missa tridentina, por exemplo, a paixão, o entusiasmo, o encantamento, quando se descobre, então, estando ali disposto a dar a vida pela missa, fazendo todo o esforço para estar presente, sobretudo se essa missa não é tão regular. Porém, quando ela se torna mais costumeira, passa a novidade, passa o ímpeto com o tempo. E já não se dá tanto valor
ou reconhecimento. Ou seja, caros católicos, podemos nos acostumar e negligenciar mesmo as coisas mais excelentes e sagradas. Nossos sentidos e paixões desejam muito o que é novo. Isso se agrava ainda mais pelo mau uso, ou uso excessivo de eletrônicos que mudam rapidamente imagens, ambientes, sons, acostumando nossos sentidos, nossas paixões a então essa mudança e a se satisfazerem com essas mudanças constantes. Diante disso, adverte-se muito os sacerdotes que lidam com as coisas sagradas cotidianamente, que lidam com as coisas sagradas de modo tão frequente e constante, para que não banalizem essas coisas sagradas, mas guardem sempre todo o respeito, o espírito sobrenatural, lembrados da excelência e da santidade daquilo de que tratam. Esse costume pode atingir também a todos os católicos e atinge facilmente com relação à Eucaristia. Hoje, caros católicos, nós temos o Evangelho da multiplicação dos pães, que é a figura da Eucaristia. Com 7 pães e alguns peixes, Nosso Senhor, tendo misericórdia daquela multidão, transforma, multiplica os pães e os peixes, alimentando então 4.000. Com seu corpo, tão somente, com seu sangue, Nosso Senhor alimenta milhões diariamente. Nos acostumamos, de fato, muito facilmente, caros católicos, com a Eucaristia. Temos fé, se somos católicos, acreditamos, sabemos que sob a aparência do pão e do vinho estão o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas rapidamente passa simplesmente a ser um conhecimento especulativo. Não mais vivemos de modo tão coerente com essa verdade. Nas nossas atitudes na vida, nas nossas atitudes na igreja, na missa, na comunhão. Não paramos mais para pensar com seriedade e profundidade e viver em conformidade com o fato de que Deus está aqui. Deus está trancado no tabernáculo. Facilmente não temos mais o devido respeito, não fazemos bem nossos gestos de adoração. A genuflexão, as orações, a comunhão mesmo, e chegaremos em breve nisso. Não fazemos mais bem nossos atos de adoração. Não paramos mais para pensar na causa, porque Cristo quis estar realmente presente conosco e substancialmente. Por que fez isso assim? Não paramos mais para pensar que foi por causa do seu amor para conosco. Deus amou tanto o mundo que nos deu o seu Filho. E seu Filho nos amou tanto que permaneceu conosco, com seu corpo, sangue, alma e divindade. O que ama, efetivamente, quer permanecer na presença do amado, mesmo com sacrifícios e humilhações. E assim faz nosso Senhor no tabernáculo. Aí está nosso Senhor sob a aparência do pão e do vinho, em estado de sacrifício, não claro mais sofrendo, mas em sacrifício, por causa da união da Eucaristia com o santo sacrifício da missa. Aí está nosso Senhor humilhado, vindo à terra pelas palavras de um mero homem e depois se entregando a cada um de nós. E veio porque queria incendiar a nossa alma. E não paramos mais para pensar no objetivo de nosso Senhor ao deixar a si mesmo na Eucaristia. O objetivo para os católicos é que o amemos também. Nosso Senhor deixa seu corpo e sangue na Eucaristia no momento final de sua vida.
para nos mostrar a importância, para nos comover mais a amá-lo, para que demos mais valor. Como alguém a ponto de morrer deixa uma lembrança para alguém em sinal de sua estima, de seu amor para com essa pessoa, aquela pessoa vendo esse gesto no momento extremo, reconhece o quanto era amada por aquele que está morrendo. Assim deixa Nosso Senhor a Eucaristia nos instantes finais de sua vida. Nosso Senhor vai a esse extremo, não se contentando somente com a encarnação e a paixão, como se fossem somente a encarnação e a paixão, como se não fossem já algo extraordinário, incapaz de ser pensado pelo homem. Mas então, não se contentando somente com a encarnação e a paixão, fica conosco, e é para nos mover a amá-lo. Mas nos acostumamos rápido e deixamos de amar Nosso Senhor como deveríamos. Não paramos para pensar tampouco, caros católicos, nas consequências. Recebemos o próprio Cristo. Sabemos, cada um, ao se aproximar da mesa da comunhão, da Sagrada Comunhão, sabe que está recebendo o próprio Cristo, mas sabe de modo muito abstrato, muito longínquo. Não paramos para pensar que recebemos o próprio Deus feito homem. Às vezes reclamamos, desejamos estar no céu, claro, em que teremos a felicidade perfeita, conheceremos Deus face a face, mas nos esquecemos que Deus está aqui diante de nós e que podemos recebê-lo frequentemente. Não paramos para pensar na consequência de que podemos conversar com Cristo, presente inteiramente em corpo, sangue, alma e divindade. Nosso Senhor está aqui diante de nós e muitas vezes solitário por causa de nossas negligências e nossas misérias. Não paramos para pensar que podemos nos santificar tão boamente, tão facilmente, comendo do seu corpo e bebendo do seu sangue. Esquecemos, caros católicos, no fundo tudo isso e vivemos como se fosse normal, banal. Nosso Senhor está presente em corpo, sangue, alma e divindade em nossas igrejas, como se fosse algo devido a nós, essa presença de nosso Senhor, como se Nosso Senhor não tivesse feito mais do que a sua obrigação. Bem ao contrário, é uma presença inteiramente gratuita, inteiramente em razão do amor de nosso Senhor Jesus Cristo por nós. Para evitarmos, caros católicos, essa banalização, essa normalização, essa negligência, devemos meditar regularmente sobre a Eucaristia, o que é, por quê, para quê, como posso me santificar recebendo, participando bem da Eucaristia. Devemos também pedir fé profunda. Muitas vezes o demônio, ainda mais quando tratamos especificamente do assunto, como num sermão assim, muitas vezes vem a tentação, o demônio nos dá uma tentação, será nos alimentarmos do próprio corpo, do próprio sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É esquisito, são palavras duras, já nos diz o Evangelho. Muitos abandonaram nosso Senhor em função disso, mas nosso Senhor assim disse. Ele que é homem Deus e o provou tão claramente com milagres e profecias relatados historicamente em fontes tão confiáveis como são os Evangelhos. Quando vier essa tentação, afastemos imediatamente. Sabemos que as palavras de nosso Senhor são palavras de vida eterna. Quem comer o meu corpo e beber o meu sangue terá a vida eterna. Quem não o fizer será condenado. Devemos também receber bem a Eucaristia. Se a recebemos com negligências propositais,
vamos pouco a pouco também banalizando-a, normalizando-a. Receber em estado de graça, evidentemente, e desejando progredir no amor a Deus. Bastam essas condições. Além, claro, da fé, do jejum eucarístico que nos pede a Igreja e da decência nos trajes. Mas estado de graça e desejando progredir no amor a Deus. Isso nos dizem os santos, isso nos basta para receber já bem a Eucaristia e poder avançar. Mas um desejo sincero, um desejo que não é uma simples veleidade, eu quisera, eu gostaria, não, eu quero. Devemos também afastar os pretextos para não receber a comunhão. Eu sou morno, não aproveito muito bem, terminei tendo muita distração durante a missa. Meus caros católicos, a Eucaristia não é um prêmio para os perfeitos. Claro que se passamos a missa inteira completamente distraídos, voluntariamente, não convém receber a Eucaristia. Mas se temos essas distrações e lutamos, e cedemos um pouco, mas lutamos, não devemos deixar de receber a comunhão. E se somos mornos, devemos então recebê-la para nos tornarmos quentes, incendiados do amor a Deus. A Eucaristia não é um prêmio para os perfeitos, é alimento para os fracos, a fim de que se fortaleçam, e alimento para os fortes, para que não se enfraqueçam e se fortaleçam, claro, ainda mais. Porque ninguém é forte por si mesmo, mas somente por nosso Senhor Jesus Cristo. Para evitar também essa banalização, essa normalização, devemos procurar fazer a melhor preparação possível, chegando antes, se é possível, para nos prepararmos melhor para a missa, assistindo à missa com bastante devoção e atenção, nos unindo ao sacrifício de nosso Senhor, nos oferecendo nós mesmos a Deus em união com nosso Senhor Jesus Cristo. E falamos bem, procurar fazer a preparação possível. Em particular, muitas vezes, pais e mães se inquietam porque não conseguem chegar muito antes, porque são muitos filhos para serem arrumados. Durante a missa tem que sair algumas vezes da capela para cuidar deles. Mas essa é a preparação possível. A preparação possível é fazer a vontade de Deus. E a preparação dos pais, que têm então que cuidar dos filhos durante a missa, é cuidar deles, cumprindo assim a vontade de Deus, com paciência, com serenidade, e oferecendo o próprio sacrifício de não poder acompanhar de maneira tão concentrada a missa, oferecendo esse sacrifício a Deus. Então, fazer a preparação possível. Não nos acostumemos, caros católicos, com a Eucaristia. É tesouro gratuito vindo do Sagrado Coração de Jesus. Se nos acostumarmos, se banalizarmos a Eucaristia, se a normalizarmos, perderemos então a principal fonte de nossa santificação e não conseguiremos efetivamente avançar no caminho da união com nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos regularmente sobre o que é a Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.